Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje é dia 18 de maio de 2023, falaremos sobre planos de saúde, a Alice adquirindo a carteira da Que Saúde e também Sul América, Hapvida anunciando reajustes. Vamos falar sobre estratégia e resultado de empresas com Aramis, resultados do Nubank e estratégias de Flash e Alelo no mercado de benefícios. Por fim, a gente vai falar sobre a nova estratégia comercial, política de preços da Petrobras. E para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com o meu caríssimo colega de bancada, instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Fala, Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais essa semana do BTC Journal. É um prazer estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está aproveitando para nos escutar, eventualmente nos assistir, tanto no Spotify agora que a BTC vai liberar os vídeos para serem vistos com a gente, das nossas gravações, ou seja no YouTube. E se você está no YouTube, deixa aí o seu like para a gente. É isso, Habib. Boa, isso aí. E também com a gente aqui, nosso instrutor de finanças corporativas e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo também. Fala Habib, fala Yuri, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria aproveitar já mandar um salve aí, um agradecimento para o Yuri da Insider, que finalmente ouviu aí as preces, né, e lançou uma calça para todo mundo poder ficar uniformizado de Insider nesse inverno, hein? Pois é, você viu agora uma calça que o pessoal da Insider agora produziu para ajudar aí o Gui que está no sul do Brasil e vai poder acompanhar o seu chinelo com meia e a calça da Insider Store, né? Espero que a meia também seja da Insider Store, né? O chinelo ainda talvez seja de outra marca, né? Vamos ver. Mas é o seguinte, o interessante da Insider é que eles vão lançando esses novos produtos e eles fazem melhorias nas peças o tempo inteiro, tá? Então essa camiseta que é a Tech T-shirt que eu tô usando, o Gui tá usando também, né? O Yuri certamente por baixo da camisa dele tá com a undershirt para dar aquela segurada no suor e ter aquele conforto térmico bacana, né? Eles vão melhorando ao longo do tempo para fortalecer o conforto, tá? Principalmente o conforto térmico e também a durabilidade, além, claro, de serem roupas com apelo sustentável interessante que economizam bastante água na sua produção. E a Insider ela tem também os pacotes, né? Então, essa Tech T-shirt, por exemplo, você consegue trazer os pacotes e comprar os kits promocionais, né? Se você precisar de mais camisetas, etc., isso é legal. Então, você aproveita, já dá uma enchida no seu guarda-roupa e coloca uma peça que tem conforto térmico, ajuda a regular a temperatura do corpo, né? E muitas vezes, se você gosta de usar uma camiseta preta, mas tem medo de que ela esquente muito no sol, fica tranquilo, tranquila que a Insider, ela não esquenta no sol, hein, pessoal? Então ela fica bem leve, é tranquila, tem a questão do conforto térmico, então não se preocupem, dá para dar aquela caminhadinha no sol sem medo de morrer de calor, viu? Principalmente o Guilherme, o pessoal que está na praia ali, e agora ficando frio, com seu chinelo e meia. Muito bom, obrigado pela informação. Vou aproveitar e praticar esse bullying eterno aí com vocês, hein, Gui? Boa. Beleza, vamos também passar a informação dos cursos da BTC. A gente está com inscrições abertas e é o seguinte: semana passada as inscrições para o General Business Program bombaram, hein, pessoal? Tem turma que já está chegando no limite das vagas. Então, para você que está entrando no mercado de trabalho, está na faculdade, recém-formado, recém-formada e quer dar uma alavancada na carreira, trabalhando na prática, conhecimentos de estratégia, de marketing, negociação, comunicação, se inscreve no GBP, o link está aqui na descrição. E também, para você que já tem mais experiência de mercado, o Strategy and Finance também está com inscrições abertas, já tem uma turma bem forte, já está confirmada a turma, já tem uma quantidade bem grande de inscritos e matriculados, então, mas ainda tem vaga, então você pode aproveitar para trocar muita experiência com gente
com bastante história para contar, experiências diversas são trocadas na aula, e o Renato Aracaki, que é o host aí do BTC News, aqui também do podcast, que trabalha vários temas dentro do curso. Então aproveita também e se inscreve. Só lembrando que eu esqueci de falar da Insider, né? Você tem um descontão aqui para adquirir seus produtos da Insider Store, 12% com o cupom BTC12, tá? Então voltando lá, utiliza o cupom BTC12 e o link também na descrição. Bom, vamos seguir, pessoal. A gente tem uma porrada de notícias aqui, algumas meio longas, né? Eu vou começar falando sobre planos de saúde. Que delícia, hein? Tem duas notícias que eu separei para o Gui comentar aqui para a gente, né? A primeira do valor econômico. A ANS aprova a compra da carteira de usuários da QSaúde pela Alice. E a do Neofeed. Alice ratifica a compra da carteira da QSaúde e mais do que dobra o número de clientes. Gui, conta um pouquinho aí desse processo aí da aquisição da QSaúde pela Alice. Bora lá, Habib. Bom, as notícias elas são bem curtinhas aqui. Eu queria aproveitar para trazer um pouco de contexto, né? Dando um passo atrás, a gente pega 2021 foi o ano que a gente teve bastante inflação, né? A inflação nos Estados Unidos bateu 7%, uma alta enorme. No começo de 22, a inflação mês a mês ainda estava alta. Teve a invasão da Ucrânia pela Rússia no final de fevereiro. E em março, lá pelo 15, 16, a gente teve a primeira subida de juros pelos Estados Unidos. E esses eventos marcaram uma mudança grande que aconteceu no mundo de investimentos. Foi, né, com o começo da subida dos juros, os investidores passaram a exigir uma rentabilidade acima né, uma rentabilidade maior, né, uma aversão a risco. Então, mais rentabilidade, menos crescimento das empresas, né, ou rentabilidade acima do crescimento. E esse movimento foi o principal motivador das demissões em massa que a gente viu no último ano, né? Outro ponto interessante desses eventos é que algumas startups conseguiram levantar capital antes deles, né? Então, ali para o final de 21, comecinho, janeiro, fevereiro de 22. E elas ficaram numa situação bem interessante, né? Elas ficaram super capitalizadas em um mundo onde o capital estava escasso, né? E aí, com isso, elas puderam ajustar a ambição ali, os planos de crescimento com muito mais tranquilidade, né? Tendo um colchão financeiro grande, confortável, e além disso, elas também puderam aproveitar essa liquidez para fazer consolidações de mercado, comprando empresas que estão numa situação mais delicada de liquidez, né? Isso acontece em todos os mercados. Aqui na Alice, a Alice, ela é uma das empresas que teve um timing sensacional falando de recebimento de investimento, né? Eles fecharam uma rodada em dezembro, no final de dezembro de 2021, ou seja, 2 meses e meio antes ali do cenário mudar. Eles fecharam uma bela rodada de 127 milhões de dólares, tá? E aí, com toda essa liquidez no caixa, a Alice está fazendo algumas compras, né? Eles compraram a QSaúde. Essa compra foi aprovada pela ANS na sexta-feira, dia 12 de maio, e com isso a Alice passa, a partir do dia 1º de junho, primeiro dia do próximo mês, a fazer a gestão das vidas que estavam na carteira da QSaúde, né? A Alice em si tinha cerca de 11 mil vidas, mais 16 da QSaúde, para um total de quase 28 mil vidas que vão estar aí sob gestão da Alice, né? Um ponto que chamou a atenção olhando essa notícia é sobre o modelo de negócio das duas empresas e a estrutura financeira delas, né? Ambas possuem um foco em atenção de saúde primária, em tecnologia, e possuem uma rede restrita de hospitais e laboratórios de primeira linha. Porém, aqui a Saúde utiliza uma rede de terceiros, do Einstein e da Companhia da Saúde, enquanto a Alice tem uma rede própria, ou seja, a Alice possui uma estrutura fixa mais pesada, né? Ela fez CAPEX, tem uma casinha lá perto do Shopping Eldorado, né, se não me engano, e, portanto, é importante para ela ganhar escala para conseguir diluir esses custos. Tem algumas informações financeiras que a gente pode obter pela ANS, e lá eles dizem que a QSaúde teve um custo de 75 milhões para uma receita de 130, ou seja, uma bela margem aqui. Enquanto a Alice teve um custo de 83 milhões para uma receita de 70, né? Ou seja, a operação da QSaúde, além de ser bem maior, praticamente o dobro da operação da Alice, ela era bem mais lucrativa também, aparentemente. Com as empresas combinadas, além da Alice ter agora 28 mil usuários e pretendendo chegar a 30 mil até o final do ano, ela já começa o ano com uma base de receita anual da casa dos 200 milhões, praticamente o triplo do que ela tinha antes sozinha, né? Eu fiquei curioso com 2 pontos aqui em especial sobre essa aquisição, tá?
Primeiro, entender como que vai ser a integração dessas operações. No próprio site da Alice, eles colocam que, num primeiro momento, nada muda para os clientes da Q Saúde, ou seja, apesar deles se tornarem clientes da Alice, eles não vão poder usufruir da rede da Alice, o que não ajuda em nada a empresa a diluir os custos fixos da sua estrutura, né? Eu imagino que, ao longo dos próximos meses, do próximo ano, deve acontecer uma migração, né, tanto para ela conseguir utilizar mais esse CAPEX que ela já fez, essa estrutura física que ela já possui, como também diminuir o gasto com rede de terceiros, que é um gasto variável, né? E aí, em segundo ponto, outra coisa que me chama atenção é o valuation, né, que não foi divulgado. O que a matéria do Neofeed comentou é que a transação foi paga 100% em dinheiro, né? E a gente tem a empresa que era menor, a princípio que era menos rentável, fazendo a aquisição. É curioso, né? Vantagem de você ter muito dinheiro no bolso. Pois é, nada como tá com um caixa bem poupudo, cheio de dólares, não é verdade? Mas é o que você falou, Gui, o timing do recebimento de investimento da Alice foi perfeito. E aí, com isso, ela conseguiu fazer uma aquisição menor, ali, se eu não me engano, em 2021, e finalizou agora a daqui Saúde, trazendo esse volume grande de segurados em planos de saúde individuais. E aí a gente entra nas próximas notícias que eu vou comentar aqui com vocês. As duas do valor econômico. A primeira tem o seguinte título: o ano de 2023 vai ser de reajuste de preço de planos de saúde. A segunda é: foco do setor de saúde neste ano é reajustar preço, diz presidente da Sul América. Bom, prepara o bolso, né? Porque as seguradoras, para variar, vão reajustar acima da inflação. Esse é o discurso tanto de Sul América como de Hapvida. É isso segundo a primeira reportagem. Um ponto importante, mesmo que isso represente perder clientes. Vamos aqui só separar um pouco essas operações, né, para ser um pouco mais justo. A Hapvida, que recentemente realizou a fusão com a Intermédica, ambas as empresas aí eram mais reticentes a reajustes, têm um ticket médio inferior a planos como, por exemplo, Sul América, Bradesco, Amil, dentre outros. Mas a expectativa para o grupo, hoje a Hapvida, é de um aumento médio de 15% nos preços esse ano. E o que está acontecendo, né? A Sul América também prevê um aumento forte, ainda mais expressivo do que esse. O grande problema aqui é a sinistralidade, que cresceu muito. Sinistralidade é a relação entre o quanto é usado de fato e a quantidade de segurados. Em outras palavras, a seguradora ela ganha dinheiro quando você paga e não usa, né? E a sinistralidade calcula essa quantidade. Quando ela é alta, é porque ela está gastando mais com os procedimentos enquanto ganha a mesma coisa, né? Imaginando a mesma base, aí, o mesmo preço. Com o aumento da sinistralidade em 2022, os planos, no geral, consolidados, tiveram um prejuízo de 10 bilhões de reais. Algo curioso é que a sinistralidade caiu muito durante a pandemia, porque as pessoas ficaram em casa, usaram menos o sistema de saúde, com exceção da Covid, claro. Em 2021, muita gente aderiu a plano de saúde, gente que não tinha plano antes, porque elas tinham receio de não ter o tratamento adequado, no tempo certo, etc. Então foram cerca de 3 milhões de pessoas adicionadas ao sistema privado de seguro-saúde. E a sinistralidade aumentou muito, porque agora as pessoas estavam usando mais o sistema. Isso pressionou muito a lucratividade do setor, que sempre foi muito alta, porque a sinistralidade era controlada. O problema é que tem um desafio grande em reduzir a sinistralidade. As empresas tentam fazer isso, em geral, com foco na prevenção e na atenção primária, uma coisa que a Alice costuma fazer bem, né? Então, o modelo da Alice é um pouco diferente. Você tem médico de família que atua primariamente, depois, se algo acaba sendo um pouco mais específico, necessário, aí sim vai para especialista, é tudo da rede, etc. Nesses planos não tem tanto esse foco na atenção primária e na prevenção. Eles estão tentando implementar isso, mas é algo a longo prazo. Qual que é o resultado? Então, para conseguir algo no curto prazo, sobe preço. Tem um outro aspecto, isso na segunda reportagem.
né, falando da Sul América. Eles comentam sobre fraudes no reembolso. E aí eu não sei o quanto que isso é de fato relevante para o resultado, não encontrei isso nos resultados trimestrais da Sul América, que eu vou compartilhar com vocês alguns números, mas eles comentam do caso de terapias para transtorno do espectro autista, onde existe uma suspeita de fraude nos pedidos de reembolso, dado que esses pedidos superam os pedidos de consultas e exames. Então, essa divergência nos números levantou essa bandeira. E o que eles estão fazendo para controlar isso? Eles criaram centros de atendimento para pacientes com transtorno, com a ideia de cobrir a demanda e prevenir ou controlar eventuais fraudes. É bom lembrar um ponto, tá? Os planos empresariais e coletivos, que são os planos onde a Sul América e outras empresas como a Apvida, enfim, a Mil, Bradesco, etc., focam, eles não têm regulação na questão do aumento de preço, tá? Eles aumentam conforme estratégia da empresa e mercado. A gente vai falar sobre precificação também na última notícia de hoje sobre Petrobras, né? Então, não existe uma regulação sobre o preço, o aumento do preço, diferente do plano individual, onde o aumento ele é limitado a uma definição da ANS. A ANS limita o aumento do plano de saúde individual e a Alice, por exemplo, que trabalha com planos individuais, tem que respeitar esse aumento. Vamos só falar um pouquinho dos resultados da Sul América. A Sul América era uma empresa que tinha capital aberto, então tinha seus resultados divulgados em bolsa. Ela foi adquirida pela Redditor e agora o resultado dela está dentro do resultado da Redditor, né? E ela traz alguns números e não toda a análise, né? Mas enfim, se quiser ir atrás, tem que entrar no site de Relações com Investidores, dar uma olhada no ITR e tal. A receita da Sul América no primeiro TRI de 23 foi de 6,4 bi. Isso representa um aumento de 18,3% na receita. Se a gente pegar beneficiários, a empresa tem 5,1 milhões de beneficiários, que foi um aumento geral aí de 12%, ou seja, aumentou o número de beneficiários em 12% e aumentou a receita em 18%, tá? Então aqui a gente tem os dois componentes, o aumento de clientes, o aumento de volume e também o aumento de preço. Se a gente pegar só beneficiários em saúde, ou seja, excluindo odonto, eles têm 2,9 milhões de beneficiários. Beleza. Aí a gente vai para a sinistralidade. A sinistralidade está em 88,6%, um aumento de 3,4 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 22, mais uma redução de 4 pontos percentuais em relação ao final do ano. Ou seja, aparentemente está melhorando, mas está altíssima ainda a sinistralidade e muito mais alta no começo do ano passado. 88%, quase 89%, é uma sinistralidade onde faz pouco sentido operar esse modelo de negócio. Tá? Se a gente pegar a Hapvida, por exemplo, ela está hoje em torno de 73%. E olha que está alta, né? Ela já foi em torno de 60%. Muito por causa de foco em prevenção, tentar eliminar algumas operações ou algum tipo de execução ali que seja talvez desnecessária, né? Ou eventualmente eles julguem que pode ser controlado de alguma outra maneira. Então, é importante demais reduzir a sinistralidade no longo prazo, ou seja, vai ter que mudar o foco de alguma forma. Eu acredito que só subir o preço não vai ser suficiente. Vamos observar. Só para finalizar, eles tiveram um EBITDA ajustado de 118 milhões. O EBITDA sem ajuste é negativo em 112, tá? Mas o ajustado, 118 milhões, o que dá uma margem de 1,8%. Margem EBITDA de 1,8% é pífia, tá? Então, realmente precisa de uma série de ajustes. E aqui, no ajustado, eles excluem despesas financeiras de ativos que não são vinculados à operação e também despesas que vêm da integração com a Redditor, tá? Então, aquele EBITDA marretado que mostra aí mais ou menos a situação da empresa. De qualquer forma, está desafiador, por mais que seja um modelo interessante, gerador de caixa, aquele negócio todo que a gente já conhece dos planos de saúde, né? Mas a sinistralidade é algo a se observar. Vamos seguir, agora a gente vai para o próximo bloco falar um pouquinho sobre estratégias e resultados de empresas. E aqui eu peguei uma notícia do Brasil Journal, e o título é Aramis, vendas mesmas lojas crescem 22%,
marca quer faturar 600 milhões de reais esse ano. Yuri, peguei essa notícia, né? Porque eu dei uma olhada uma vez numa loja, achei umas camisas bem bonitas ali, achei que eles estavam com uma linha nova, pensei, será que mudou algo na estratégia? Né, enfim, compartilha com a gente como que está a Aramis. Vamos lá, Habib. Bom, de fato, a notícia anuncia, né, que a venda dos same-store sales, ou seja, lojas que estavam abertas no ano passado, comparado com o faturamento do ano retrasado, comparado com o faturamento do ano passado e atualmente deste ano, ela cresceu 22%. Bom, a Aramis, ela segue meio que na contramão do varejo da moda, a receita cresceu 36%. Eu confesso que vi poucos cases desse em todas as empresas de varejo que eu analisei aqui esse ano. E chegou aí a 115 milhões de reais faturados no trimestre. A margem EBITDA bateu 12,4% e equivale aí a 11,7 milhões de reais. Tem uma comparação, pessoal, a gente aqui nos cursos da BTC avalia e ensina sobre análise de resultado de empresa. Empresas que a gente usa como case aqui, a Arezzo, o Grupo Soma, por exemplo, e a gente também comenta sobre essas empresas aqui no BTC Journal, no News, nos nossos bate-papos. Enfim, 12,4% de margem EBITDA da Aramis versus 16% da Arezzo & Co., que é a referência do mercado, e o Grupo Soma, que a gente elogia bastante, bateu 11,8%. Ou seja, a Aramis está melhor que o Grupo Soma, e de maneira constante. Bom, o varejo, no geral, ele sofre no primeiro trimestre do ano, lembrando que, para a moda, aí, as grandes datas são, primeiro, Natal, segundo, Natal em dezembro, no último trimestre, Dia das Mães, maio, no segundo trimestre, e a terceira grande data pode ser Black Friday, depende do tipo de varejo, ou Dia dos Pais, eventualmente. Páscoa, quando a gente fala de chocolate, né? Mas nenhuma dessas datas, elas estão no primeiro trimestre. Ou seja, o varejo sofre mesmo, eles fecham no 0,0, muitas vezes com prejuízo no primeiro trimestre. Bom, dito isso, vamos entender um pouco do que é a empresa. Ela é composta por 52% da família Stade, que é uma família que fundou a empresa, e 48% da 2B Capital, que é um private equity do Banco Bradesco, que fez aí um investimento na Aramis. E olha, tem dado certo, está entregando resultado. No ano passado, a Aramis faturou no ano 490 milhões de reais e cresceu 34,5%, um same-store sale de 31%. Era uma base já muito alta. Crescer 22% esse ano é muita, lógico, não cresceu 31% de novo, mas eu acharia no mínimo exótico um crescimento desse tamanho. Ou seja, base forte, manteve o crescimento bom. Mas, Yuri, quais são os motivos? Né? O Habib me perguntou aqui no anúncio da notícia. Qual a estratégia? O que eles estão fazendo? Eu vou elencar aqui 3 grandes ações importantes e acertadas. Primeiro, venda para multimarcas, para empresas que vão revender a marca Aramis. Não vão vender com o nome Aramis, vão vender outras marcas juntas. O famoso B2B. Isso fomenta, isso melhora a multicanalidade, o omnichannel e a capilaridade da marca, porque tem a questão do marketing que a gente estuda, que é a jornada do consumidor, ver a marca, o azinho ali da Aramis na camisa do Habib, ou do Goraieb, eventualmente do irmão do Habib, que eu sei que usa essa marca, eu também uso às vezes. Então, vendo essa marca, olhando essa capilaridade, a jornada do consumidor, a gente tem um famoso marketing orgânico. Pô, eu vi o Habib com uma camisa da Aramis, eu achei bonita, achei elegante, um tecido bacana, deixa eu comprar para ver como é que é. A Aramis nem precisou fazer marketing para eu comprar. Eu acredito, Habib, eu li tanto sobre a Aramis para comentar essa notícia aqui, que muito provavelmente vai aparecer nas minhas redes sociais algum anúncio aí para eu comprar alguma coisa. Eles vão ter gasto um dinheirinho, mas eu já comprei sem eles saberem, vamos dizer assim, e eu gosto das camisas da Aramis. A fábrica deles, curiosidade, quando eu fiz o meu trainee, ela começou com a High Steel lá em Osasco. Então, parte da fábrica deles era em Osasco em 2015, 2014. Então, fecha aqui a curiosidade. Mas, voltando aos motivos. O primeiro, venda para multimarcas. O segundo, uma nova marca, mudança de portfólio. Soma
de produtos do portfólio, diversificação de portfólio. E eles lançaram a Urban Performance, que é um estilo mais social, porém com tecidos voltados para esporte, casual. Então, junto o tecido de esporte, confortável, e fomenta ali com moda, com design. Esse é o segundo motivo. E o terceiro, e não menos importante, crescimento por meio de franquias, redução do custo fixo, redução do CAPEX, ou seja, o dinheiro aportado para fazer uma nova loja, fica por parte do empreendedor que está abrindo aquela franquia e fomentando o negócio da Aramis. 3 estratégias bem definidas, pelos números, pelos financials, muito bem executadas, Habib. Excelente, né? Então é como se comentou, é muito raro a gente ver um varejo prosperando no primeiro trimestre. Essa sazonalidade, para quem é do varejo, o Yuri já atuou muito no varejo e analisa as empresas do setor aqui na BTC, no BTC Journal, realmente é interessante, né? Então, sucesso aí a Aramis, uma das empresas aí que estão despontando e que não são de capital aberto. Interessante, né? E continuem com os bons produtos aí, hein, pessoal? Vamos seguir para a próxima notícia. Na verdade, 2 notícias. Essa daqui eu vou pedir para o Gui me ajudar, né? O CFO presente aqui na mesa, né? Para a gente poder analisar esse negócio aqui. Neofeed. Nubank volta os olhos para 3 frentes em 2023 após registrar lucro novamente. E do Brasil Journal, Nubank bate o consenso, faz ROE de 11% e ação dispara. Og, sendo sincero aqui, já criticamos o Nubank no passado por causa de balanços aí com prejuízos homéricos, dentre outras coisas, mas também já elogiamos muito, principalmente pela estratégia de crescimento e pelo produto, que é bastante acertadinho, para falar a verdade. Agora parece que o aspecto financeiro está entrando nos eixos, é isso mesmo? Compartilha aí com a gente. Se alguma vez critiquei o Nubank, não me lembro, viu? Esse resultado aqui, sensacional. Eles divulgaram aí o resultado do primeiro TRI de 2023, primeiro TRI desse ano. E analisando esses números aí do Nubank, me veio um pensamento, assim, que pô, é isso aqui que o investidor quer, né? Crescendo pra caramba a receita, melhorando tudo quanto é indicador financeiro, operacional, melhorando o lucro, um ROE de dar inveja, né? Um retorno sobre o equity. E vamos lá para alguns números, né? Primeiro falando da operação. O Nubank chegou a 79 milhões de clientes em março, eles até colocam lá na apresentação que em abril bateu 80 já, sendo que desses 82% são clientes ativos, 65 milhões de clientes são clientes ativos. A receita do primeiro TRI, ela ficou em 1,6 bilhões de dólares. Aliás, tudo que a gente falar de número aqui é dólar, tá? Eles divulgam os números deles em dólar, eles têm ação aberta lá fora, né? Um crescimento de 85% quando a gente compara com o primeiro TRI do ano passado. A margem bruta saiu de 34% para 40%, mais que dobrando o lucro bruto, que chegou a 650 milhões. Segundo o CFO, esse aumento de margem vem como consequência de não ter uma inadimplência acima do esperado. Isso apesar da inadimplência ter aumentado, né? Ela foi para 4,4% para os títulos de 15 a 90 dias de atraso, 5,5% para os títulos que estão há mais de 90 dias atrasados. Ele disse que esse aumento já era esperado por uma questão de sazonalidade, né? O começo do ano a gente tem muita conta, o IPVA, IPTU, né? Um monte de imposto para pagar, matrícula de escola, material, não sei o quê, e isso acaba aumentando historicamente aí a inadimplência. Bom, o meu xará, Guilherme Lago, que é o CFO aí do Nubank, ele comentou que um dos fatores para manter a inadimplência baixa é que a empresa ela só atua no mar fechado, né? Ou seja, ela só oferece crédito para pessoas que já são clientes do banco e já utilizam outros serviços, né? Possuindo conta, contratam seguros, têm investimento com o banco e por aí vai. Contrapartida, né? O contrário disso seria ele investir que eles falam de mar aberto, né? Ele dá crédito para qualquer pessoa, independente dela ser cliente ou não do banco. E sobre a evolução da inadimplência para os próximos períodos, ele comenta que isso vai depender muito do mix de crédito que o banco escolher, né? Que ele em como que o crédito dele vai crescer, sendo que tem 2 principais alavancas. Uma é o crédito pessoal, que acaba puxando um pouquinho para cima a inadimplência, enquanto a outra é o crédito consignado, que por sua vez possui uma inadimplência um pouquinho menor.
E aí, quando a gente fala de rentabilidade e startup, é comum trazer aquelas métricas do LTV, do CAC, né? E aí, eu não li o relatório inteiro do Nubank, mas eu não vi essas métricas, eu vi outras que eu achei bem interessantes, tá? Uma que o Nubank traz com recorrência é o ARPAC, né? Que é o quê? A receita média por cliente ativo. Na apresentação de resultados, eles mostram como essa métrica tem evoluído, saindo de 3,4 dólares, então, por cliente, né, a receita por cliente, 3,4 dólares no primeiro TRI de 2021 para 8,4 dólares no primeiro TRI desse ano, ou seja, um crescimento de quase 150% nesse intervalo de 2 anos. De um lado tem a receita por cliente, do outro o custo por cliente. Esse custo ficou estável nesses últimos 2 anos em 0,8 dólares. Ou seja, com isso daqui dá para ver bem a lucratividade do banco, né? E a capacidade deles de gerar receita com um custo baixo. Essa receita que só vem aumentando e o custo super estável. Ainda falando de ARPAC, tem um gráfico que eu acho muito interessante que o Nubank traz, que é uma análise por safra, né? Eles comparam a receita gerada pelos clientes de acordo com o trimestre no qual eles se tornaram clientes. Então, com isso, a gente consegue não apenas comparar a geração de receita de clientes mais antigos com os clientes mais novos, mas também ter uma noção se a geração de receita está acontecendo mais rapidamente, o que em tese é algo de se esperar, dado que o banco hoje possui uma cesta de produtos muito mais completa do que ele possuía anos atrás, né? Aliás, o Nubank acabou de fazer 10 anos agora, né? Então tem muita evolução lá desde o começo, quando era só o cartão e tudo que eles já têm agora, com o cartão mais premium, com conta PJ, com a parte de investimentos, né? Enfim. E isso que é esperado, ele acontece, tá? Ou seja, as safras mais antigas de cliente, elas trazem uma receita maior, inclusive com algumas safras passando dos 20 dólares versus 8,6 dólares, que é a média. E ao mesmo tempo, a gente tem as safras mais novas maturando mais rapidamente. Ou seja, elas estão atingindo patamares de receita mais elevados em menos tempo do que as safras antigas. O que para mim é um indicador que mostra uma tendência de alta no ARPAC, ou seja, me parece bem razoável continuar esperando aumentos da receita por cliente ativo do Nubank nos próximos resultados. Além de ter a receita por cliente crescendo, os custos controlados e a inadimplência em ordem, o que falta olhar? Ponto muito importante quando a gente olha banco é olhar a ROI. Aí, talvez aqui parênteses, né? Para olhar qualquer empresa, né? Mas em banco é um negócio especialmente importante. O Nubank chama os incumbentes de dinossauro, né? Que são os bancões, o Itaú, o Bradesco e tal. E eu fui dar uma olhada no resultado deles para ter um pouco mais de contexto, para ter uma comparação. Quando a gente olha os últimos 10 anos, Itaú e Bradesco apresentaram um ROI na casa dos 16%. Tá? Na época que eu olhava isso aqui mais de perto, que eu acompanhava todo o resultado de banco e tal, eu lembro que um resultado assim de 22%, 24% de ROE era um puta resultado, era um negócio muito legal. O último resultado que o Bradesco apresentou foi de um ROE de 12%, enquanto o do Itaú foi um pouco abaixo de 18%. Dado esse contexto, quanto que foi o ROE do Nubank? 35%. E eles dizem que não fossem as operações de México e Colômbia, que é um dos pilares de crescimento que a gente nem comentou aqui ainda na notícia, esse ROE aqui no Brasil teria sido 37%. Mas lá eles acabam investindo mais do que gerando retorno, porque a operação está muito no começo, então isso derruba um pouco o ROE. Mas 35%. É fantástico esse ROE, né? Para mim, essa é a métrica que coroa uma divulgação de resultado excepcional, que me traz dois sentimentos aqui, né? O primeiro fiquei cogitando comprar umas ações do Nubank, estudar melhor esses resultados, porque ficou muito legal. E outra, mandar os parabéns para o time, em especial para o meu tio, Vitor, que trabalha lá no Nubank, que é ex-aluno aí do GBP. Muito bom, parabéns, Vitor, parabéns, pessoal do Nubank. É uma coisa interessante, isso a gente comentou em episódios passados, né? Existe aquela expectativa da startup que vai crescer exponencialmente, eternamente. E isso, obviamente, não acontece na realidade, né? Só nos sonhos, delirantes de algumas pessoas. Porém, o que o Nubank está fazendo é o crescimento através de uma base já consolidada, que cresce menos,
através de diversificação de produto, melhoria de ofertas de produto, precificação, estrutura e principalmente análise de dados. Esse dado que o Gui trouxe sobre análise de clientes e maturação de clientes por safra é muito interessante para você poder direcionar uma série de campanhas, produtos, desenvolver novos produtos, fazer melhorias, que é o que o Nubank tem feito. E eu acredito, como o Gui, que isso vai seguir. Estou torcendo aí para que eles consigam continuar desenvolvendo bem esses resultados. Muito bom. Vamos seguir? Próximas notícias. Eu vou juntar duas aqui para o Yuri comentar, porque o mercado é o mesmo. As duas são do Neofeed. Primeira, Flash unifica a plataforma para crescer em novo mercado de benefícios, novo entre aspas. E a segunda é, Alelo contra-ataca rivais em busca de mais alguns bilhões. Yuri, queria que você contextualizasse para mim esse negócio e explicasse um pouco dessa estratégia de Alelo e Flash. Simbora, Habib. Primeiro que eu sempre gosto de entender o assunto antes de comentar, né? Essa contextualização é importante para mim e acredito que para todos os ouvintes. Então, vamos lá. Gostaria de contextualizar aí o cenário que as empresas e essas ações estão inseridas. Primeiro, a regulamentação mudou ou está em vias de mudar mais. E a mudança na lei trabalhista, o decreto 10.854/21, teve um ajuste no PAT, que é o Plano de Alimentação do Trabalhador, que rege algumas regras. Dentre várias regras, qual foi a regra que acabou? O fim do rebate, que basicamente é o desconto para empresas contratantes que as empresas de benefícios dão para a contratante usufruir dela. Então, pega lá um vale alimentação qualquer, uma empresa contratante lá que tem 40, 50 mil colaboradores, tem que pagar 1 milhão no mês para a empresa de benefícios. Na prática, a contratante não paga 1 milhão, paga, sei lá, 5% a menos, 950 mil reais. Mas a empresa de benefícios divide ali por todos os colaboradores 1 milhão de reais, ou seja, ela recebe menos do que ela distribui. E aí você pensa, pô, ela trabalha no prejuízo? Mas é claro que não, senão ela quebraria. Como que ela faz para recompor este valor? Ela basicamente cobra uma taxa maior dos estabelecimentos comerciais que aceitam aquele cartão de benefício. Então, na média de mercado, algo em torno de 2%, 3% é cobrado pela empresa de benefício, é o quanto ela retém para passar ali para o restaurante, para a lanchonete, falando de alimentação aqui, da padaria, enfim. Na alimentação, Habib, em vez de 2%, 3%, que é a média de mercado, essa empresa de benefício, ela chega a cobrar 8%, 7%. Então, ela é o dobro, ela é muito mais cara. E aí, óbvio, se o custo financeiro do estabelecimento comercial que está aceitando aquele benefício está maior, ele tem que ter uma margem melhor dos seus produtos. Ou, se tem uma margem apertada, vai ter que repassar esse custo para quem consome. E, no final das contas, quem é que consome? Basicamente, é o colaborador que recebe esse benefício. Então, ele gasta mais. No fim das contas, quem paga esta conta como um todo é o colaborador. Então, temos aqui um problema, uma identificação. Essa foi a primeira mudança, efetivamente. A segunda mudança é a obrigatoriedade do benefício ser dado ao colaborador antes do uso. Então, se ele vai comer durante o próximo mês, a gente está no mês de maio, que se ele vai comer em junho, até o final de maio, ele tem que receber o dinheiro todo na conta dele, lá no cartão benefício, para usufruir. O que acontecia é que algumas empresas pagavam depois, o pós-pago. Então, essa regra também mudou, óbvio que muda o ciclo de conversão de caixa dessas empresas. Então, é um problema que elas terão. Bom, dito isso, algo novo que tem acontecido principalmente depois da pandemia ou foi catalisado na pandemia é o tal dos benefícios flexíveis, que eles ganharam sustentação na reforma trabalhista de 2017 e a pandemia catalisou. E incluem, além da alimentação e refeição, algumas coisas como home office, que estava começando a ser discutido,
mobilidade, transporte, saúde e entretenimento, porque lazer também faz parte aí do plano PAT. Beleza. As líderes de mercado, eu estou falando de 4 empresas, Alelo, VR, Ticket e Sodexo, trabalham no que a gente chama de arranjo fechado. E elas são, ao mesmo tempo, emissoras, bandeiras e adquirentes. Ou seja, elas verticalizaram a cadeia e ganham em toda a cadeia. E é uma estratégia boa. Só que nós também temos o arranjo aberto, que é o que tem sido discutido, que é usado oferta dos auxílios flexíveis. Ou seja, eu posso pegar o dinheiro do lazer e colocar para comer, o dinheiro da comida para a saúde, o dinheiro da saúde para o transporte. Então, eu sou flexível. Mas a adoção, ela está em debate no PAT ainda e ela foi adiada para 2024. Então, continuaremos falando sobre isso e sobre novos entrantes, empresas que estão pegando aí essas lacunas, esses vácuos de mercado e tentando inovar e romper o que os novos entrantes chamam de oligopólio dessas 4 grandes empresas. Bom, o ponto aqui é a economia de custo. Então, as empresas, ao invés de pagar um salário a mais, que ela vai pagar lá todos os custos do CLT para o colaborador, ela disponibiliza, por meio de benefícios, o que o colaborador vai usar o salário para pagar. Por exemplo, a internet, por exemplo, o plano de saúde, por exemplo, o transporte público e a alimentação. Se eu coloco isso como salário, eu pago tributos. Se eu coloco isso como benefício, é isento de tributos. Então, aí tem uma engenharia tributária. Não é crime fazer isso. Está sendo discutido agora. Bom, de acordo com o Fabrício Winter, que é sócio da RD Inteligência, que é uma consultoria especializada em serviços financeiros, o investimento no modelo de arranjos abertos é o caminho natural nesse novo cenário. E eu concordo com ele. Essa agenda aí promete abrir e redesenhar a competição no setor como um todo. Então, essa é a contextualização que eu gostaria de fazer para vocês, primeiro para entender arranjo aberto, arranjo fechado e as mudanças na legislação. E aí vamos para as notícias propriamente ditas, Habib. Primeiro, falando sobre a Flash. A Flash é um novo entrante desse mercado. Hoje ela tem um share de algo de em torno de 5%, e ela que é um mercado que movimenta hoje algo em torno de 150 bilhões de reais. 5% da Flash, um novo entrante. Esse mercado é concentrado nessas 4 grandes empresas que eu citei, que juntas totalizam 90% de market share. Numa pergunta simples, se essas empresas preferem um arranjo fechado ou um arranjo aberto, a resposta é óbvia, elas dominam o mercado, querem um arranjo fechado para não ter concorrência. Isso aí, claro, relacionado aos benefícios. Bom, a Flash, ela já recebeu aportes da ordem de 130 milhões de dólares de fundos como Tencent, Monax, Tiger Global, e tem o objetivo de atingir o break-even até o final de 2024. Temos que entender se esse plano vai ter êxito, porque sem a regulamentação não vai dar para saber. Mas, Habib, quais são as áreas de atuação da Flash? Eu separei 3 para vocês. O primeiro, cartão de benefícios flexíveis. É um novo entrante tentando ser disruptivo, tentando inovar. Mas, recentemente, ela mostrou duas novas áreas. O Flash Expense, que basicamente é para gestão de despesas corporativas, e o Flash People, que é uma plataforma as a service para auxiliar o RH em processos de admissão, engajamento, treinamento e People Analytics, que é algo também que tem inovado o mercado. Bacana, reparem, o item 2 e o item 3, o Flash Expense e o Flash People, não tem nada a ver com benefícios, tem a ver com RH, é uma empresa de gestão, de negócios, de software. Talvez essa diversificação de portfólio da empresa seja para ela sobreviver se, eventualmente, a regulamentação deste cenário beneficiar o mercado como ele está, Habib. Pô, é isso mesmo, né? Esse mercado tem passado por algumas mudanças, né? E parte desse oligopólio hoje, domina 90% do mercado, tem interesse em manter as coisas como estão, né? Até porque os benefícios flexíveis trazem algumas outras discussões relacionadas a otimizações tributárias, elisões fiscais, eventualmente, que podem incomodar
alguns setores, né, Yuri? Então, fica uma briga de gente grande aí, Davi contra Golias, né? E aí o ponto de atenção aqui, Habib, é que tem outras empresas grandes também que querem mudar ou querem se adaptar. Vai que a regulação muda tudo do jeito que está. É o caso da estratégia da Alelo, que é a nossa segunda notícia, Habib. Ela não pode ficar para trás. E apesar de ser acusada pelos novos entrantes aí desse oligopólio, ela lançará em junho o Alelo Pod. O que é isso? De acordo com o Cesário Nakamura, que é o CEO da Alelo, abre aspas, dentro dessa linha, especialmente com a pandemia, essa procura por flexibilidade dos benefícios ficou cada vez mais evidente, disse o óbvio, né? E aí, o que vai ter dentro desse Alelo Pod, né? Qual é a inovação? A Bíblia vai contando aí. Bem-estar, academia, Gym Pass, Total Pass, pastelaria, papelaria, pastelaria já está lá nos alimentos. Postos de combustíveis, então, transporte coletivo, teatros, lazer, livrarias, shows, aplicativo de mobilidade, e-commerce. Só aqui são 10, dentre outros. Ou seja, é o que eu anunciei no começo. Elas possivelmente, esse modelo novo, possivelmente, pode ajudar as empresas a reduzirem os custos totais com seus colaboradores, retirando do salário o que hoje, eu, por exemplo, pego o meu salário e vou ao teatro. Se eu receber o benefício de ir ao teatro, a empresa deixa de pagar o tributo em cima do meu salário, que eu uso para ir ao teatro, lazer, e vai me dar o benefício. Para mim é igual, eu estou indo no lugar. Para a empresa é melhor, porque ela vai economizar. Mas seria isso uma evasão fiscal do futuro? Está aí a grande dificuldade de discutir o problema. É problema grave para ser discutido por gente grande. Pois é, será que a gente vai ter a normalização das pessoas com salário mínimo e benefícios gigantescos? Vai saber, né? A gente vai ter que ver como é que essa legislação vai seguir. Bom, vamos para a última notícia do episódio de hoje, agora mudando um pouco de assunto, indo para o tema da semana. Olha só que beleza. Peguei a notícia do Valor Econômico. Petrobras aprova nova estratégia comercial de preços para gasolina e diesel. Bom, para me dar suporte nessa análise, eu também entrei no blog da Petrobras. Olha só, a Petrobras tem um blog, pessoal. Achei ao mesmo tempo moderninho e talvez um pouco outdated, né? Recomendo a Petrobras seguir um novo caminho para esse tipo de divulgação, que é criar um canal de reacts no YouTube. Fica a dica aí para a Petrobras. Bom, vamos lá, pessoal, seguir aqui para essa notícia bastante importante. Vou retomar um pouquinho. No episódio do BTC Journal de 2 de março, a gente comentou sobre os preços da Petrobras. Naquele momento, teve uma redução pontual de preços com o intuito de suavizar a variação para o consumidor. E também a gente comentou sobre o retorno da cobrança do ICMS do combustível, que estava isento via medida provisória no governo anterior. Mas até então a política de preço seguia a mesma desde 2017, os preços de paridade de importação, famoso PPI. E agora essa política mudou, o que era uma promessa de campanha do governo atual. A empresa, ela soltou um comunicado oficial aí através deste blog falando sobre essa nova estratégia comercial e, é claro, várias notícias foram veiculadas. O mais interessante é que pouca gente entendeu, né? A reação do mercado foi meio confusa, muitos analistas e jornalistas falando que não entenderam, não sabem como é que vai ser o preço, que está muito confuso, que está discricionário, etc, etc. Eu vou tentar explicar porque eu acho que eu entendi. Mas se o Jean Paul Prates, aí, o presidente da Petrobras, ouviu o episódio e quiser ajudar a esclarecer, está convidado para participar do Papo BTC. Bom, primeiro vamos entender o PPI, a estratégia anterior. Eu fui ao site da Petrobras, tem lá preços.petrobras.com.br, que fala sobre a formação do preço. Eu vou pegar o exemplo da gasolina. O preço médio da gasolina no país é de R$ 5,49 o litro, R$ 5,49. Disso, R$ 2,32 é a parcela da Petrobras, que é o preço da gasolina na refinaria. Depois entram os impostos federais, estaduais, o custo do etanol, que vai misturado, entra depois também, já lá na distribuição, e aí tem a distribuição e revenda, somando o preço total. O PPI é a estratégia que define
ou determina o preço de 2,32, que é essa parcela do preço da gasolina na refinaria. E que estratégia é essa? Bom, o Brasil é um país que tem autossuficiência na produção do petróleo, mas ainda importa uma parte do produto refinado. Vamos supor que hoje ele refina 50% e importa 50% do petróleo refinado para virar gasolina. O custo ele é diferente em um processo e em outro. Afinal, o importado ele é pago com a referência no barril, o Brent, e também no câmbio, claro. Mas o refinado aqui, né, que ele é produzido, ele é extraído aqui, refinado aqui, tudo, ele não tem nada a ver com o preço internacional, ele é o custo de produção aqui no Brasil. O PPI é a suposição de que 100% do petróleo refinado é importado. Ou seja, ele simula o custo total como sendo o custo de importação. A partir daí, ele coloca o frete e forma o preço. Se o barril internacional sobe, o preço sobe no mesmo patamar, independente do quanto é produzido internamente, essa participação do petróleo produzido aqui. Outro ponto é que as alterações se tornaram frequentes, porque o PPI ele não ditava sobre a suavização do preço ao consumidor. Então, era um ponto também bastante questionado. Aqui vale fazer uma breve correção de um erro comum na mídia especializada e de alguns economistas do mercado. Paridade de importação é diferente de referência internacional. A paridade de informação, ela simula uma receita com petróleo 100% importado. A referência internacional não aplica nenhuma fórmula direta para a formação do preço, tá? Ela utiliza como referência e estabelece através de várias outras políticas e critérios. Isso quem falou foi o presidente, o Prates, né? Ele já foi bem incisivo explicando essa diferença. Bom, vamos à nova estratégia. Então, esse era o PPI. A nova estratégia, ela traz 2 critérios para a formação do preço. Primeiro critério, o custo alternativo do cliente. Esse critério, ele contempla as alternativas que o consumidor tem ao combustível da Petrobras. Que alternativas são essas? Bom, a Petrobras ela não tem o monopólio do combustível no Brasil, pela lei, né? Ela tem aí quase 100% do mercado de produção e cerca de 80% de mercado do refino, né? Mas ele tem concorrentes e quem quiser entra. Hoje, alguns concorrentes aí são o Rio Grandense, Manguinhos, Univen, Dexoil e se os concorrentes, por exemplo, reduzem preço para ganhar mercado, que é algo que a gente analisa bastante em vários setores, né, a Petrobras vai usar esse critério como referência para reduzir seu preço e defender market share, né? Então, esse critério dita sobre a adaptação à competição do setor. Além da concorrência, ele vai balizar os substitutos, e é aí que a análise fica mais interessante. O primeiro substituto da gasolina é o etanol. Ou seja, caso as produtoras de etanol queiram ganhar mercado abaixando o preço, o petróleo também vai abaixar aí da Petrobras. Se a safra de cana for ruim e o preço subir, né, a Petrobras também pode subir o preço para se adequar, né, dado que a alternativa ao consumidor ou ao cliente vai ser reduzida. E aí tem outros substitutos, né? A gente pode pensar nos veículos elétricos, podemos pensar no transporte público que não utiliza gasolina, transportes alternativos, enfim. Se tudo der certo, os veículos elétricos dominarem o mercado, não vai ter Brent, barril internacional, que vai segurar a queda do preço, porque a Petrobras não, ela vai querer segurar o share, tá? Então, esse primeiro critério diz sobre conquista de mercado através de análise concorrencial. Beleza, agora vamos lá. Suponha, né? Desculpa, o segundo critério. Né? O segundo critério é o valor marginal para a empresa. Esse critério, ele diz respeito ao custo de oportunidade da venda do combustível, dadas as alternativas de ganho de valor da Petrobras, na produção, no refino, na importação e na exportação. Suponha que os produtores de etanol queiram ganhar mercado. Eles colocam o preço para baixo, forçam a gasolina a baixar também, segundo aquele primeiro critério que eu falei. Se o preço internacional do barril estiver valorizado, ou se o dólar estiver muito alto, ou ambos, a Petrobras ela ganharia muito mais exportando petróleo do que vendendo mais barato aqui no Brasil, mesmo com a pressão
do etanol e a possível perda de market share. Então, esse segundo critério, ele entra para balizar o primeiro. Então, ela não abaixaria o preço aqui no Brasil, né, levaria a queda do volume, mas traria um volume superior na exportação, dado que o preço de exportação seria mais alto. Claro, o contrário também vale. Se o barril estiver desvalorizado, exportar não é tão benéfico. Então, vale a pena fortalecer o mercado interno e, caso haja pressão para redução de preços, ela faria. E também, né, se tiver um espaço para aumento de preço por causa do enfraquecimento das alternativas, ela também faz. Essa política, ela traz uma consequência interessante, que é a variação do preço do produto refinado por região, dado que cada região tem uma forma, né, um aspecto de concorrência e de substitutos específica. Ou seja, né, essa política visa a proteção de mercado, de market share, uma adequação competitiva à concorrência e a substitutos e um melhor aproveitamento dos canais de venda da Petrobras, né, fazendo com que ela direcione a venda para onde seja mais interessante, seja mercado interno, seja exportação, utilizando também a questão do custo ao cliente. Um último ponto é que essa nova política, ela diz que os reajustes não vão ter periodicidade definida, da mesma forma que era o PPI, com o adicional de que a empresa se compromete a evitar repasses internos causados por impactos conjunturais de cotações internacionais do câmbio, ou seja, especulação, ataques especulativos, né? Para isso, vai ser necessário, eventualmente, o uso do caixa da companhia em momentos em que o preço internacional subir muito, de forma abrupta, porque a empresa não vai repassar esse custo imediatamente. Então, vai ter uma proteção financeira a ataques especulativos, isso faz parte desse comunicado. Mas é bom esclarecer que, como a Petrobras ainda importa muito, o preço vai influenciar, o preço internacional, né, do barril vai influenciar tanto no custo como no preço, né? Porque o critério 2, que fala sobre os canais de venda, coloca esse aspecto. Então, diferente do PPI, ele vai sim ter uma referência internacional, mas não uma paridade tabelada, né? Isso é algo muito importante. Na divulgação, o presidente anunciou também, tá, aqui fora o aspecto da política, ele anunciou a queda do preço dos combustíveis, que muitos avaliam que é só coincidência, ou uma jogada política de colocar tudo no mesmo comunicado, né? Porque o preço do barril ele caiu bastante, o preço internacional. Eu não saberia dizer se é consequência ou não, né? Não consigo atestar isso, mas me parece bem crível que tinha espaço para baixar o preço, né? Então, que não seja necessariamente resultado da nova política de preços. Agora, uma reclamação de parte do mercado em relação à nova política é que o preço ele vai ser discricionário, porque os critérios abrem margem para variar o preço conforme vontade da empresa. Pois é, exatamente, como ocorre em quase todas as empresas em atuação no mercado. É muito raro uma empresa ter tabela de preço como havia com o preço de paridade de importação. Alguns executivos da Petrobras falavam que era referência também, mas na prática a gente observava isso como sendo de certa forma um tabelamento, né? Os preços eles variam com condições de mercado, elasticidade de demanda, estrutura de custos, perseguição de market share, possibilidade de aumento de margens e também ganhos aos acionistas. Pode até envolver a questão da sobrevivência da empresa. Enfim, são várias análises que a gente faz nos nossos cursos aqui na BTC que traz uma complexidade alta na precificação. E isso faz com que haja elementos, sim, subjetivos, que sejam passíveis de análises diferentes. Isso é fato, né? Então, há sim um nível de discricionariedade. Aí outra pergunta, né? Outro questionamento do mercado. Há possibilidade de influência política no preço? Sim, claro que há, apesar da negação aí do presidente da Petrobras, né? Mas, assim como há influência de agentes privados, porque o preço é definido estrategicamente, tem elementos subjetivos, tem margem para análise, também tem possibilidade de influência de agentes públicos, né? A questão é realmente se a gente consegue comprovar que isso acontece ou não. A Petrobras, ela está num setor bastante concentrado, né? Quase um monopólio, vamos dizer assim. Mas ao longo do tempo,
os substitutos eles vão começar a dar bastante trabalho e uma estratégia de precificação ela se torna necessária. E quais são as consequências prováveis para a empresa e para nós consumidores, né? É difícil dizer, mas eu tenho um palpite. Eu acho que vai ter uma estabilização para ambos os agentes. A Petrobras, durante o governo Dilma, ela represou muitos repasses e com isso acabou tendo perdas financeiras consideráveis. Essa nova estratégia, ao visar a proteção de mercado e análise de cuja oportunidade, não me parece deixar com que isso aconteça, só se ela não for respeitada, mas aí já são outros 500. Nos governos Temer e Bolsonaro, a desvalorização do dólar e a valorização do Brent foram expressivos e o PPI garantiu ganhos para a empresa, aproveitando o monopólio na venda de combustíveis e realizando aumento de preço que no mercado competitivo não seriam possíveis. Me parece que esses volumes de ganhos não vão mais acontecer, porque a nova estratégia visa suavizar repasses internos, fazendo com que os ganhos sejam razoavelmente neutralizados, assim como as perdas. Tá? Então, tem uma certa flexibilidade nesse repasse. Por outro lado, né, se tiver uma queda muito forte do preço do barril externo e do dólar também, o PPI também deixaria de ser tão interessante como ele foi. E como junto com a estratégia de preços, tem a estratégia de verticalização que já foi declarada pela Petrobras, né, voltando a investir em refino, certamente vai ter um aumento do investimento com redução de distribuição de dividendos. Algo que também deve ser feito homeopaticamente, viu? Porque tem muito conflito com os acionistas privados. Para nós, meros mortais, eu acredito que os combustíveis vão seguir meio caros, porque a gente ainda tem poucas alternativas de transporte. Mas aqueles aumentos absurdos de R$ 1 no preço da gasolina não devem mais acontecer. Minha opinião em relação à nova estratégia comercial da Petrobras. Antes, a Petrobras tinha uma tabela de preços, o PPI. Agora ela tem uma estratégia. Eu gosto de estratégia, né? Se bem executada, ela deve manter os resultados da empresa bastante robustos, ao mesmo tempo em que investe em refino, o que eu acho positivo também, porque gera valor agregado e a longo prazo costuma ser uma boa estratégia. No caso do repasse e do público, né, consumidor, eventualmente, mesmo pagando um preço mais alto, vai ter um pouco mais de previsibilidade, o que pode gerar consequências de estabilização inflacionária, eventualmente, né, evitando certos picos, né, de uma inflação maior num mês e no outro. Isso pode acontecer, mas falando de estratégia de empresa, acho que é importante analisar todos esses aspectos e parece que eles vão fazer isso, tá? Analisar a elasticidade de demanda, estrutura de custos, concorrência, market share, que são análises fundamentais na estrutura de precificação. Bom, a gente vai aguardar, né, os resultados dos próximos trimestres, como que os resultados vão se mostrar ao longo da nova política de preços e também as reações do mercado aí para poder entender melhor essa situação inteira, né? Mas a gente acabou de ter o anúncio da nova política de preços e os resultados vêm certamente nos próximos trimestres. E com essa notícia a gente finaliza o BTC Journal dessa semana. Então queria agradecer demais a participação e a colaboração dos meus colegas aqui. Yuri, muito obrigado de novo. Obrigado, Habib, obrigado, ouvintes, pela paciência, obrigado por nos ouvir até aqui. Foram bastante assuntos importantes essa semana. Que você faça sua reflexão para a sua carreira, onde você quer estar, e se você quer um salário menor no futuro com bastante benefícios. Reflita sobre isso. Excelente, muito bom. Obrigado, Yuri, e obrigado, Gui, de novo também pela participação. Muito bom, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu, ouvintes, Habib, Yuri. Até a próxima. Eu que agradeço a participação de vocês e também você que nos acompanhou, nos ouviu até agora, pelo interesse, pela paciência, e nos vemos então para o próximo episódio, na próxima semana, aqui no BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.